Senhoras e senhores, muito bom dia. Teremos, nesse momento, a abertura da solenidade de posse do encarregado pelo tratamento de dados pessoais e também dos membros integrantes do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, CGPDP, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro. Em um cenário de massificação de coleta e tratamentos de dados na internet, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, é uma forma de garantir que as instituições e empresas tenham seriedade para lidar com essas informações, além de deixar transparente o objetivo para sua coleta, além do armazenamento e também do processamento. Queremos destacar para esta cerimônia virtual a presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Vivaldo Pinheiro, do desembargador Ibanez Monteiro, que é o encarregado, que será o encarregado pelo tratamento de dados pessoais da nossa Corte, a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Patrícia Gondim. Nesse momento, a gente vai ouvir, através da juíza de direito auxiliar da presidência da Corte de Justiça Potiguar, a doutora Patrícia Gondim, que vai nos apresentar os atos normativos publicados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Me dirijo a todos na pessoa do presidente desse tribunal, doutor desembargador Vivaldo Pinheiro. É uma alegria poder estar aqui hoje para falar de todo o nosso trabalho que vem sendo realizado desde o início da gestão, com a criação da portaria que criou o grupo, cujo presidente é o desembargador Ibanez Monteiro da Silva. O trabalho que nós realizamos inicialmente com os webinários para conscientizar todos e para que todos tomassem conhecimento dessa nova lei, né? Não tão nova assim, porque ela foi criada em 2018, mas entrou em vigor em setembro de 2020 apenas, depois de intensos debates envolvendo governo, empresas, instituições, sociedade civil organizada, e que tem como base dois pilares de proteção de dados, que é a proteção dos direitos dos titulares dos dados e a criação de um ambiente propício para a livre circulação de dados, né? Então, depois de todo esse trabalho, né, depois dos webinários, nós conseguimos editar os documentos que vão ser mostrados aí na tela. Eu não sei se pode ser mostrado na tela, tanto nossas resoluções de política de privacidade, como a resolução de criação do comitê gestor, a portaria do encarregado. Isso é só o início de muito trabalho, de mudança mesmo cultural da nossa instituição, que nós vamos ter que passar, de nos adaptarmos e estarmos sempre em conformidade com essa nova lei, né? Essa nossa preocupação constante com a privacidade e a transparência de todos os envolvidos com a nossa instituição. Então, é um dia de alegria mesmo, né? Nosso encarregado, ou como se chama aí fora, o DPO da nossa instituição, que é o desembargador Ibanez Monteiro da Silva. É um dia de muita alegria. É importante que todos saibam que esses atos foram publicados no Diário Oficial, já é de conhecimento da população, inclusive, que nós temos nossa política de privacidade. Nossos sites já estão com as adaptações, né, aquelas adaptações necessárias, com os cookies, com o espaço onde a pessoa pode clicar e conhecer a nossa política de privacidade. Então, isso é bastante importante. Em seguida, a posse, nós vamos ter nossa primeira reunião, que é justamente ter nosso plano de trabalho, como a gente vai nos adaptar mesmo e entrar em conformidade com essa lei, que é de uma importância tão grande que foi necessário uma PEC para dizer que o direito à proteção de dados é um direito constitucional. Então, encerro aqui minhas palavras e dizer que, novamente, é a minha alegria desse dia. Queremos registrar a presença virtual de magistrados e servidores de todo o estado do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, momento que antecede o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente desta Corte de Justiça,
Iremos apresentar os membros titulares e suplentes do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais. O desembargador Ibanez Monteiro será o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, Patrícia Gondim Moreira Pereira, como membro titular, e o juiz João Afonso Moraes Por Deus como suplente. Juiz-presidente do Comitê Gestor do PJE, Diego de Almeida Cabral, como membro titular, e a juíza Tatiana Sokolowski Perazzo Paz de Melo, como membro suplente. Juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, Patrícia, está conseguindo Marivaldo falar? Dantas de Araújo, como membro titular, e o juiz Paulo Luciano Maia Marques como membro suplente. O servidor Lindolfo Neto de Oliveira Salles será o representante da Secretaria-Geral como membro titular e o servidor Renato de Melo Furtado como membro suplente. Teremos a servidora Maria Cecília Bussoni, representante da Secretaria Administrativa, como membro titular, e a servidora Orligiane Oliveira Moura Medeiros como suplente. Servidora Andréa Ramos da Silva Holanda Leite, representante da Secretaria de Comunicação Social, como membro titular, e o servidor Juliane Freire Alves de Souza como membro suplente. Servidora Maristela Rodrigues de Queiroz Freire será representante da Secretaria de Gestão Estratégica como membro titular, e a servidora Patrícia Carina de Melo Onofre Araújo como membro suplente. Já o servidor Gerânio Gomes da Silva, representante da Secretaria de Tecnologia, Informação e da Comunicação, será o membro titular, e o servidor Gilvan de Souza Galvão Júnior como suplente. Já a servidora Valteíse Gomes Barbosa vai representar a Secretaria Judiciária como titular, e o servidor Michelson Costa de Lima Cordeiro, suplente. O servidor Leonardo Medeiros Júnior, como representante do Núcleo Especial de Assessoramento à Presidência, como titular, e o servidor Luiz Maris de Araújo Filho, como suplente. O servidor Elvésio de Assis Pereira Júnior será o representante da Assessoria Jurídica, como membro titular, e o servidor Kleber Soares de Oliveira Santos, como membro suplente. A servidora Tereza Raquel Souza Paiva de Oliveira vai representar a ouvidoria como titular, e a servidora Roberta Veríssimo de Oliveira Carlos será suplente. A servidora Clícia de Holanda Maia Monteiro Cavalcante vai representar o Departamento de Recursos Humanos como titular, e a servidora Roxana Aglaê Ferreira Lima Martins será suplente. E, por fim, a servidora Adriana Carla Silva de Oliveira, representante da Biblioteca Desembargador Matos Cerezo, como membro titular, e o servidor Fernando Antônio de Vasconcelos Mulique será suplente. Ainda temos a servidora Kessiane Cardoso do Vale, representante da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, ESMARNE, como membro titular, e o servidor Francisco Severino Neto, como membro suplente. A gente, nesse momento, convida o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Vivaldo Pinheiro, para dar posse no cargo de encarregado de tratamento de dados pessoais desta Corte ao desembargador Ibanez Monteiro e aos demais membros do comitê já apresentados neste momento por este cerimonial. Com a palavra, o presidente da Egrégia Corte de Justiça Potiguar, desembargador Vivaldo Pinheiro. Muito bom dia a todos e a todas. Saudando inicialmente o desembargador Ibanez Monteiro, cumprimento todos os magistrados e todas as magistradas, igualmente todos os servidores e servidoras que fazem parte deste evento virtual de posse do encarregado pelo tratamento de dados pessoais e dos membros do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais, todos já nominados pelo cerimonial. É inegável o avanço galopante que a indústria da informação vem dando nos últimos anos, sobretudo com a chegada da pandemia, em que todos tivemos que nos adaptarmos a uma nova forma de convivência, de trabalho, de estudos. Não por acaso, os dados pessoais ganharam peso de mercado e têm hoje grande valor econômico, explorado mundialmente
A necessidade de regramento desta atividade se impõe com a criação e implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, que trouxe responsabilidades, direitos, deveres, cabendo a nós do Judiciário cumprir e fazer cumprir esta lei que ganhou status constitucional. Já fazem parte da nossa realidade a política de privacidade e proteção de dados pessoais, discutida pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados, devidamente instituídos no Poder Judiciário. Potiguar. Para cumprir as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, nesta solenidade, daremos posse ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais, o desembargador Ibanez Monteiro. Daremos posse também aos integrantes do Comitê Gestor de Proteção de Dados e aos suplentes, todos já nominados pelo cerimonial. O comitê será coordenado pela juíza auxiliar da presidência, doutora Patrícia Gondim, tendo o juiz auxiliar da presidência, doutor João Afonso Por Deus, como suplente, cabendo a esta equipe resguardar a política de privacidade e proteção de dados pessoais e garantir a aplicação da lei. Desejando sucesso a toda a equipe, declaro empossado o desembargador Ibanez Monteiro como encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Agradeço a presença de todos e desejo um bom trabalho para toda a equipe, para todos que compõem este comitê. Bom dia a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos o desembargador Ibanez Monteiro, encarregado pelos dados pessoais do Comitê Gestor de Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, muito bom dia, caros colegas magistrados que compõem esse grupo de trabalho e servidores desta casa que também fazem parte desse mesmo grupo e fomos encarregados de compor esse grupo que me parece um dos maiores grupos em número de pessoas para cuidar desse tema, por envolver o sigilo, a garantia da proteção de dados de todos os integrantes do Poder Judiciário, como também das pessoas, das partes que têm processo em tramitação no Estado inteiro, cujos dados estão armazenados em nosso banco de dados que podem ser acessados. Preocupa-me como iremos tratar essas informações diante da regra da publicidade processual e da proteção de dados dessas pessoas. Penso que isso exigirá uma análise bem criteriosa para definirmos esse tratamento de dados e quais as informações poderão ser acessíveis aos processos. Sei que a lei faz a regra geral, mas em relação ao Poder Judiciário e aos processos, precisamos ver até que ponto a publicidade dos atos processuais e as informações pessoais das partes integrantes desses processos podem ser acessadas. Em outro canal, nós temos as informações pessoais dos integrantes do Poder Judiciário, como juízes e como servidores. Lembro-me aqui que, quando o STF definiu a obrigatoriedade de publicar todos os atos do Poder Judiciário, todos os atos administrativos também, nós tivemos que publicar os dados de cada servidor, o valor da remuneração e etc. Hoje é preciso analisar se há aí um conflito de uma decisão administrativa com a nova lei.
que não permitirá mais todas as informações a respeito dos servidores, a respeito dos membros do Poder Judiciário, serem acessadas livremente, sem nenhum critério de acesso. Certa vez questionei no Pleno que é possível qualquer pessoa saber a situação, os dados pessoais de todos os servidores e todos os membros do Poder Judiciário, inclusive a remuneração e o mês que recebe até o terço de férias, o pessoal sabe endereço, sabe todos os dados pessoais acessíveis na página do tribunal. Ou se isso bastaria que o poder, para atender à publicidade dos atos do Poder Judiciário, bastaria divulgar o valor da remuneração por cargo, sem nominar o titular. Por exemplo, o juiz de primeiro grau, o juiz de primeira instância, o juiz substituto, o juiz de terceira instância, o desembargador, qual é a remuneração prevista na lei? Isso aí está na lei, então não é proteção de dados, é a publicidade. Está na lei dizendo quanto é o subsídio de cada membro do Poder Judiciário e de cada servidor. O servidor de cargo por provimento em comissão, o servidor concursado, todas as funções, sem nominar as pessoas. Porque isso aí me parece que agora, com a nova lei, não será mais permitido que tenhamos a possibilidade de qualquer pessoa entrar no site do tribunal e saber, por exemplo, quanto é que o presidente do tribunal recebeu no mês de novembro. Aliás, está recebendo neste mês, recebeu no mês passado de subsídio, além das informações pessoais que podem ser acessadas. Endereço residencial, até a família, se for pesquisar, sabe. Como o presidente falou, esses dados pessoais passaram a ter valor econômico, tanto é que há um mercado paralelo de compra de dados, de informações das pessoas para efeitos comerciais. Há também, que a gente está atento, que pela internet, quando você acessa um site, pergunta se você autoriza que eles usem suas informações. E até que ponto, quando autorizamos, porque nós estamos fazendo um negócio com uma determinada empresa, essa autorização se estende a que ela poderá repassar essas informações para outra empresa. Essas regras não são verificadas por nós. Nós vamos verificar, eu estou citando como exemplo, nós vamos verificar em nosso ambiente de trabalho as informações que são tratadas por nós, como iremos utilizá-las e como iremos permitir que alguém tenha acesso a elas. Esse é o trabalho que essa comissão, por isso eu entendi a grandeza em número de pessoas da comissão e a grandeza da responsabilidade que está para essa comissão. Adequar todo o nosso trabalho, todas as informações que somos habitualmente obrigados a prestar a essa nova regra. E aí fico a pensar, tem o canal eletrônico, que é a internet, que permite a consulta anônima, e temos também a informação que é passada por telefone, porque está entre nossas obrigações informar a respeito de processo, dar informação sobre os atos processuais. E será que nossos servidores, de um modo geral, estão preparados para saber qual a informação que pode passar por telefone a respeito de processo, sem alcançar as informações pessoais daquelas partes? Então, precisamos, talvez, até fazer um meio de comunicar aos servidores o que é possível ser informado por telefone, o que é possível ser liberado em acesso à internet, de acordo com as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Penso que nós temos uma tarefa bem extensa para fazer isso e precisamos, talvez, de um período mínimo para fazer todas essas adequações. Manifesto aqui minha preocupação do ponto de vista de que precisamos fazer uma análise criteriosa de todos esses aspectos, levando em consideração nossas atividades típicas e, no âmbito administrativo,
o que é que nós temos de informações já disponíveis que precisarão ser indisponibilizadas para o acesso livre. Bom, mas esse é nosso trabalho, nós estamos assumindo agora e iremos cuidar disso. A mim, como coordenador da equipe, vou tentar orientar, vou tentar discutir com todos, em cada setor, o que é possível e o que a gente precisará de alterar para não ferir a lei de proteção de dados e, ao mesmo tempo, dar publicidade ao que é necessário ser público dos atos do Poder Judiciário como um poder público. De qualquer forma, tenho uma equipe que, pelos nomes, eu conheço grande parte e sei da capacidade, reconheço a capacidade e o esforço de cada um. Fiquei mais impressionado com o grupo, por essas qualidades, do que mesmo por presidir essa comissão. O presidente da comissão, talvez, nesse contexto, é o menos relevante, porque eu não tenho capacidade de conhecer todas as atividades de cada setor do tribunal e saber quais são os atos que podem ser, as informações que podem ser liberadas livremente para acesso e aquelas que precisarão ser restritas ou ficarem apenas internamente. Mas serão todos nós, em conjunto, que faremos isso. Cada setor apresentará o estudo, o levantamento, as possibilidades, para que, em reunião, deliberamos as soluções que serão tomadas. Penso que nós estamos no início de uma missão e que enfrentaremos muitos desafios, mas eu conto com o esforço de todos, que eu sei que nunca deixaram de se esforçar para fazer, para cumprir as funções que nos são confiadas. Senhor presidente, esse é meu pensamento, agradeço a todos que estão na equipe e conto com eles para que possamos cumprir bem, da melhor forma, nosso papel, nosso trabalho que Vossa Excelência nos delegou. Muito obrigado. Senhoras e senhores, em nome da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, declaramos encerrada esta cerimônia de posse do Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais. Tenham todos um excelente dia.